Esse é um dos assuntos que gera mais tensão no Natal, principalmente no Natal cristão, especialmente dentro das famílias. Algumas pessoas tratam o Papai Noel com medo, outros tratam como um demônio, mas como em muitos temas da vida cristã, o caminho mais saudável não está nos extremos. Então hoje eu quero chamar você para pensar sobre isso de forma bíblica, madura e pastoral. Vamos olhar para a origem da figura do Papai Noel, vamos entender de onde essa ideia surgiu, desse bom velhinho que presenteia as pessoas, compreender como o Papai Noel se tornou o Papai Noel que nós conhecemos hoje e, mais do que isso, aprender como compartilhar a ideia do Natal com as crianças de maneira que a gente não demonize a cultura do Natal, mas ao mesmo tempo a gente não perca Jesus como o centro, como o propósito, como a origem do Natal. Então, normalmente, os maiores problemas surgem quando a gente vai para os extremos. Ou a gente demoniza tudo e o Papai Noel vira, na verdade, um demônio, ou quando a gente substitui Cristo pela figura do velhinho de roupa vermelha que presenteia as crianças boas. Então, Cristo não pode virar o figurante no Natal, como infelizmente acontece nos nossos dias. Você assiste um filme de Natal hoje e Cristo é só o figurante. E olhe lá, a gente vê outras figuras folclóricas que não tem nada a ver com o Natal sendo colocadas em filmes de Natal, enquanto Jesus é cada vez mais expulso desse ambiente, sendo que ele é a origem, sendo que ele é o propósito do Natal. Por outro lado, também, demonizar tudo é um cuidado que a gente tem que ter. Então, o problema não é nem a existência de um personagem cultural. O problema maior está em excluir Jesus como centro do Natal. Então, o problema está exatamente em quem ocupa o centro da narrativa. Então, vamos fazer um panorama histórico agora e entender a origem da figura do Papai Noel. Bom, Noël é Natal em francês. A figura moderna do Papai Noel, ela não surgiu do nada. Ela começa com um cristão chamado Nicolau, ou como ficou conhecido, né, São Nicolau. Ele era um bispo cristão do século IV, na cidade de Mira, da Lícia, na atual Turquia. E ele viveu aproximadamente entre 270 e 343, no período da igreja primitiva ali. E a história mais famosa do São Nicolau é que ele ajudou 3 jovens que eram pobres, jogando bolsas de ouro para elas, pela janela à noite. Para quê? Para que elas tivessem dote e não fossem vendidas à prostituição. São Nicolau veio de uma família rica, perdeu seus pais muito cedo e usava da sua riqueza para ajudar os pobres. Então aqui você tem a origem dessa associação entre Nicolau e os presentes que ele dava, principalmente presentes dados em segredo. Quando você vem para a Europa medieval, você tem agora Nicolau como o São Nicolau. Ele se tornou padroeiro das crianças, dos marinheiros, dos necessitados, enfim, em vários países. Na Holanda, ele passa a ser chamado de Sinterklaas. Talvez se você pesquisar no Google você vai ter uma pronúncia melhor. Mas basicamente esse é o nome que ele recebe, Sinterklaas, que é da onde vem o nome Santa Claus.
E a figura do Sinterklaas era de um bispo idoso, que usava aquelas vestes episcopais, como você encontra na internet. Ele chegava de navio e distribuía presentes para as crianças obedientes. Então percebe que nós estamos avançando séculos na história, ali Idade Média, Idade Antiga, Idade Média, e a figura do Papai Noel que nós temos hoje vai sendo construída. Só que até aqui você não tem trenó, você não tem renas, você não tem Polo Norte, não. Tudo ainda está ligado à figura cristã do bispo Nicolau. No século XVIII e XIX, imigrantes holandeses levaram a figura do Sinterklaas para os Estados Unidos. E é ali que ocorre a mudança decisiva. No século XVIII e XIX, esses imigrantes levaram essa figura do Sinterklaas para os Estados Unidos e ali você tem uma mudança drástica na figura desse bispo cristão. Em 1823, um poema atribuído a um camarada chamado Clement Clarke Moore, chamado A Visita de Santa Claus ou A Visita de São Nicolau, faz algo crucial. Por quê? Porque nesse poema esse cara transforma o bispo em um personagem alegre. Nesse poema ele introduz na figura do Santa Claus, na figura do São Nicolau, ele introduz o trenó, ele introduz as renas, ele introduz a entrada pela chaminé, ele introduz a entrada na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Ainda dentro desse contexto, um cartunista chamado Thomas Nast, no século XIX, ele desenha uma figura do Papai Noel. Um homem barbudo, de barba branca, um homem robusto, um homem com uma roupa vermelha e que tinha uma oficina no Polo Norte. Então você tem aí o nascimento da figura do Papai Noel como nós conhecemos hoje. Então no século XX, o personagem que já estava formado, que é esse daí que você está vendo, foi padronizado pela publicidade, especialmente pela Coca-Cola, a partir dos anos 30, de 1930. Então, essa é a ideia, ou melhor, essa é a história da formação da figura do Papai Noel que nós temos hoje. Então a gente precisa pensar com clareza e sem extremos. São Nicolau, ele foi um exemplo de cristão, de generosidade. O Papai Noel, ele é só um personagem cultural, ele não é um símbolo cristão. Então o problema não é a origem, mas é a substituição, quando o personagem ocupa o lugar que deveria ser de Cristo. Então a solução não é demonizar, mas sim reordenar os significados. Você percebe que o que deu origem ao que nós chamamos hoje na nossa sociedade de Papai Noel foi um homem, um bispo da igreja chamado Nicolau, que, entendendo o princípio da generosidade cristã, se torna um instrumento de Deus para abençoar as pessoas necessitadas. Com o passar do tempo, a figura dele vai sendo preenchida por questões folclóricas e culturais e acaba se perdendo a essência do Nicolau, que nós vimos lá nos tempos antigos, no século III. Então, como que os pais hoje se posicionam diante dos filhos e explicam para eles a figura do Papai Noel? Bom, antes de mais nada, é importante você saber o que Efésios capítulo 4, verso 25 diz. Efésios capítulo 4, verso 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um
fale a verdade com o seu próximo. Veja bem, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. A fé cristã, ela é construída sobre a verdade. As crianças precisam estabelecer um vínculo de confiança com os pais. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é pai e mãe de filho pequeno, você precisa explicar para o seu filho de maneira correta, equilibrada e verdadeira a origem do Papai Noel. A gente não precisa mentir para criar a magia, o encanto do Natal. Não, você pode explicar numa linguagem que ele entende. Você pode explicar para o seu filho que o Papai Noel, na verdade, ele é o resultado de uma figura muito maior, que foi um servo de Deus que era generoso com as pessoas. Um homem que amava tanto a Cristo que não achou que a riqueza que ele tinha era para ficar só com ele mesmo, mas era uma forma dele ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Preste atenção. Tudo para a glória de Deus. Papai Noel não é o centro do Natal. Jesus é o centro do Natal. Então a pergunta que eu preciso responder, a pergunta que você precisa responder é: quem é celebrado na minha casa? O que os meus filhos aprendem no Natal? Tudo é saudável se Cristo for o centro. Como é que você resolve isso então na prática? Explique, não engane. Você pode usar o Papai Noel como ponte pedagógica para chegar a Cristo. Ao invés de dizer que o Papai Noel existe, ao invés de exaltar o Papai Noel, ao invés até de se vestir de Papai Noel, conte a história da origem do Papai Noel, apontando não para o bom velhinho que se veste de vermelho, com a barba branca, com um saco de presentes. Não. Aponte primeiro para Nicolau. Ensine para os seus filhos como foi a vida desse homem de Deus, desse cristão. Explique para eles como Nicolau era generoso, como ele abençoava as pessoas necessitadas e, mais do que isso, faça a ponte até Jesus. Diga o seguinte: sabe por que ele fazia isso? Porque ele presenteava as pessoas? Porque ele entendeu que Deus deu o maior presente para a humanidade, que é Jesus Cristo. Ou seja, você começa com o Papai Noel como ponte, como ponto de contato com aquilo que o seu filho vê e leva ele até Jesus, contando a história. Você pode usar esse símbolo como um meio para explicar a verdade do Natal, que é quem? Que é Jesus Cristo. Então, quando você entende a história, quando você entende todo o contexto, você percebe que pode usar, como Paulo usou lá em Atos 17. Paulo, ele usa o altar do Deus desconhecido para falar sobre Jesus. Você pode usar o Papai Noel para falar sobre Jesus. Isso contando a história de Nicolau, o bispo Nicolau, e fazendo o link à maior obra de generosidade de Deus na história da humanidade, que é enviar Jesus para nos salvar. Então, eu sei que esse assunto às vezes parece meio complexo e eu sei que você que é pai, você que é mãe, você sabe como entender sobre isso é essencial para não mentir para o seu filho, para não deixar ele sem resposta, mas, pelo contrário,
trazer clareza para ele. Independente da idade, cada idade você consegue contar essa história de uma maneira diferente. Então, sabendo que há uma dificuldade, às vezes, nos pais para explicarem esses conceitos históricos, entendendo que há uma necessidade, que há esse anseio e muitas dúvidas surgem, o que eu fiz? Eu organizei todo esse conteúdo, desde o primeiro vídeo até os próximos vídeos. Eu organizei esse conteúdo de uma forma detalhada em um e-book. Ali, no e-book, eu trato de cada uma dessas questões com mais calma. Para quê? Para que você possa conversar com seus filhos, para que você possa estabelecer limites saudáveis, principalmente para que você possa manter Cristo no centro do Natal. Não é um material sensacionalista, não é um material para criar medo, não. É para ajudar as famílias cristãs a viverem o Natal com paz na consciência. Então, para quem sente a necessidade de se aprofundar nesse assunto e conhecer mais, não só para si, mas poder explicar também para outras pessoas, o link para o e-book está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar e se aprofundar ainda mais nesse assunto. O que você precisa entender é que Jesus ele não disputa espaço com personagens culturais. Somos nós que organizamos o espaço e colocamos Jesus no centro de tudo. Toda a nossa vida, todas as nossas festividades. Quando Cristo está no centro, o Natal deixa de ser um problema. Guarde isso. O Natal deixa de ser um problema e se torna uma oportunidade de discipulado. No próximo vídeo, nós vamos dar um passo ainda mais prático. Como celebrar um Natal com propósito e significado no dia a dia. Uma conversa simples, mas é uma conversa transformadora. Então, eu espero você no próximo vídeo dessa série sobre Natal. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se esse vídeo está edificando a sua vida. E também se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.